O prédio federal se erguia como uma fortaleza de granito cinza contra o céu de outono. Era daqueles edifícios que transmitiam poder antes mesmo de você cruzar o pórtico principal. As colunas enormes sustentavam a porta de entrada e as janelas, espelhadas, refletiam a cidade em movimento, mas não permitiam que você visse o que acontecia dentro. General Benjamin Carter ajustou o uniforme pela última vez antes de entrar. 4 estrelas brilhavam em seus ombros, cada uma representando décadas de serviço impecável às Forças Armadas. Aos 52 anos, ele havia liderado operações em 3 continentes, recebido a Medalha de Honra do Congresso 2 vezes e era considerado uma das mentes militares mais brilhantes de sua geração. Mas naquele momento, enquanto subia os degraus do Tribunal Federal, ele não ia como militar. Era uma testemunha convocada em um caso federal contra a Tech Global Corporation, acusada de fraudar contratos de defesa que ele próprio havia supervisionado. "Você já entrou numa sala de tribunal, general?" perguntou a jovem advogada, que o acompanhava, Melissa Chen, seus saltos altos ecoando no mármore. "Não como testemunha civil", respondeu ele, verificando sua gravata mais uma vez. "Só em cortes marciais. É diferente aqui. O protocolo é outro, mas o senhor vai se sair bem", ela disse com um sorriso encorajador. "Apenas responda com clareza e objetividade." O juiz Blackwood preside essa sessão há 20 anos. Rigoroso. O termo rigoroso soou como um eufemismo. Benjamin havia pesquisado sobre Warren Blackwood antes de vir. Um homem de 62 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, óculos de armação dourada e uma reputação controversa. Havia rumores nos corredores jurídicos sobre comentários inadequados, especialmente envolvendo minorias. Nada provado. Claro, nunca era. Eles atravessaram o corredor principal até a sala de audiências. As portas de carvalho se abriram para um ambiente que parecia saído de um filme. Bancos alinhados com perfeição, brasão nacional imponente na parede e uma mesa elevada de onde o juiz comandaria os procedimentos. Pessoas já ocupavam seus lugares. Representantes da Tech Global, seus advogados caros de terno de grife e diversas outras testemunhas que seriam chamadas ao longo da manhã. Benjamin se sentou na área reservada às testemunhas, mantendo a postura ereta que 30 anos de carreira militar haviam gravado em seus músculos. Todas de pé. "Juiz Warren Blackwood, Corte Federal dos Estados Unidos", anunciou o oficial de justiça. O homem que entrou correspondia exatamente à imagem que Benjamin havia em mente. Blackwood caminhou até sua cadeira com passos medidos, sua toga negra flutuando atrás dele como uma capa. Colocou os óculos e folheou alguns papéis antes de olhar para a sala. "Bom dia, conselheiros. Estamos aqui para continuar o caso Estados Unidos versus Tech Global Corporation", disse com uma voz que ecoava a autoridade. "Entendo que temos testemunhas para depor hoje." "Sim, meritíssimo", respondeu a promotora federal, Susan Williams. "Primeiro testemunha, General Benjamin Carter, das Forças Armadas dos Estados Unidos." "General Carter, por favor", chamou o oficial de justiça. Benjamin levantou-se com elegância militar e caminhou até a cadeira das testemunhas. Ele havia prestado depoimento inúmeras vezes em contextos militares, mas ali havia algo diferente. Os olhos do juiz Blackwood o seguiam não com a neutralidade profissional esperada, mas com algo que se parecia suspeitamente com desdém. "Por favor, erga sua mão direita", disse o oficial. "Você jura dizer a verdade, toda a verdade, e nada mais que a verdade, no julgamento perante este tribunal?" "Juro", respondeu Benjamin com voz clara e firme. "Declare seu nome completo e posição para o registro", instruiu o juiz sem tirar os olhos dele. "General Benjamin Carter, 4 estrelas, Exército dos Estados Unidos."
atualmente servindo como comandante do setor de aquisições estratégicas do Pentágono. O juiz Blackwood removeu os óculos e os limpou com um lenço, um gesto que parecia deliberadamente lento. General Carter, ou deveria chamar você apenas de Sr. Carter? A pergunta pegou a sala de surpresa. Era praxe comum se dirigir a oficiais militares graduados por suas patentes, especialmente em contextos oficiais. Benjamin manteve a calma. General Carter está correto, meritíssimo. Murmurou Blackwood, como se considerasse a resposta. E há quanto tempo você alega ter essa patente? Alega. A palavra pairou no ar como uma acusação. Benjamin sentiu seu maxilar tensionar, mas manteve o tom profissional. Não é uma alegação, meritíssimo. Recebi minha 4ª estrela em 2018, após 30 anos de serviço ininterrupto. Entendo, disse o juiz, mas seu tom sugeriu o contrário. E você tem alguma documentação que comprove essa posição? A promotora pareceu confusa. Meritíssimo, o General Carter foi devidamente notificado e confirmado pelo Senado. Seus registros militares estão disponíveis publicamente. Estou questionando a testemunha, conselheira Williams, rebateu Blackwood, cortante. General Carter, estou perguntando se você tem algum documento aqui agora que comprove suas alegações. Benjamin manteve a calma, aunque sua veia no templo começasse a pulsar. Ele puxou sua carteira e retirou sua identificação militar oficial. Aqui está minha identificação do DoD meritíssimo. O oficial de justiça pegou o documento e o levou até o juiz. Blackwood examinou-o com uma expressão de ceticismo exagerado, virando-o de um lado para outro como se procurasse sinais de falsificação. Isso poderia ser facilmente falsificado nos dias de hoje, disse finalmente, devolvendo a identificação. Tecnologia moderna permite qualquer tipo de fraude documental. O silêncio na sala era pesado. Outros advogados trocavam olhares desconfortáveis. Benjamin sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de uma raiva controlada que conhecia. Bem, era a mesma raiva que sentia quando via soldados seus sendo maltratados, quando testemunhava injustiça. Mas ele havia aprendido a canalizá-la. Meritíssimo, começou a promotora. O General Carter tem uma distinção militar publicada em registros federais. Sua identidade não está em questão neste processo. Tudo está em questão quando se trata de testemunho oficial, rebateu Blackwood. Especialmente quando as alegações envolvem contratos militares de milhões de dólares. Ele virou-se diretamente para Benjamin. General Carter, ou quem quer que você seja, você tem certeza de que pode atestar competentemente sobre esses contratos? Havia algo na forma como ele enfatizou quem quer que você seja, que atravessou a linha da descortesia profissional. Benjamin respirou fundo, seus 30 anos de disciplina militar lutando contra o impulso de confrontá-lo diretamente. Meritíssimo, eu supervisionei pessoalmente cada aspecto dos contratos em questão. Posso atestar não apenas minha autoridade, como minha experiência direta. Experiência direta, interrompeu o juiz, quase rindo. E como exatamente devemos verificar essa experiência? Com mais cartões de identificação que poderiam ter sido comprados na internet? O comentário foi além do aceitável. Alguns advogados murmuraram entre si. Benjamin viu a promotora, Susan Williams, ficar vermelha de indignação. Meritíssimo, ela protestou. Isso é uma acusação grave contra um oficial militar, graduado. Silêncio, trovejou Blackwood. Eu conduzo esta corte como acho apropriado. Ele voltou sua atenção para Benjamin. Sr. Carter, você tem algum certificado oficial que comprove sua autoridade para testemunhar neste caso específico? Benjamin sentiu que havia chegado a um ponto de não retorno. Ele podia continuar sendo humilhado, ou podia usar o que tinha em sua manga. Lentamente, retirou seu telefone celular.
Meritíssimo, se me permite, posso esclarecer esta situação de forma definitiva. Não autorizo o uso de telefones na minha corte, disse o juiz secamente. Com o devido respeito, meritíssimo, esta é uma ligação que esclarecerá qualquer dúvida sobre minha identidade e autoridade. Eu disse não. A voz do juiz ecoou pela sala, mas Benjamin já havia discado. O telefone tocou 2 vezes antes de ser atendido. Secretário Morrison, aqui é o General Carter, disse em voz alta o suficiente para toda a sala ouvir. General, veio a resposta no viva voz. Uma voz que muitos na sala reconheceram como sendo do secretário de Defesa. Como vai sua audiência? Estou acompanhando daqui do Pentágono. O rosto do juiz Blackwood perdeu toda a cor. Você está acompanhando? Repetiu Benjamin, olhando diretamente para o juiz. Claro, o presidente ficou pessoalmente interessado neste caso. Seu depoimento é crucial para nossa investigação de fraude militar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Advogados pararam de respirar. O som do ar-condicionado parecia anormalmente alto. Secretário Morrison, continuou Benjamin. Tive alguns questionamentos sobre minha identidade e autoridade aqui na Corte Federal. O juiz Presiding gostaria de uma confirmação oficial. Questionamentos? A voz do secretário soou incrédula. General Carter é um dos oficiais mais condecorados das nossas Forças Armadas. Quem está questionando isso? Juiz Warren Blackwood, meritíssimo, disse Benjamin, ainda mantendo contato visual com o homem atrás da mesa elevada. Houve um momento de pausa. Em seguida, a voz voltou, mas agora tinha um tom diferente. Judge Blackwood, do Distrito Federal. A pergunta parecia retórica, mas carregava implicações. General, você está no telefone aberto? Sim, senhor. Juiz Blackwood. A voz do secretário agora se dirigia diretamente ao magistrado. Este é o secretário de Defesa James Morrison. O General Carter tem minha autorização completa e a do Comando Conjunto para depor neste caso. Sua identidade e credenciais foram verificadas pelo FBI, NSA e vários outros departamentos federais antes de hoje. Você tem algum problema específico que eu deva comunicar ao chefe de justiça, John Roberts? O juiz abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Sua tez havia ido do pálido ao vermelho intenso. Não, secretário Morrison. Foi apenas protocolo de verificação padrão. Protocolo padrão que questiona a veracidade de documentos oficiais do Departamento de Defesa? A voz estava gelada agora. Isso é inédito na minha experiência. Eu peço desculpas se houve qualquer mal-entendido. Oh, não houve mal-entendido, juiz Blackwood. General Carter, por favor, continue com seu depoimento. Estarei monitorando esta audiência até o final. Benjamin desligou o telefone e o guardou. A sala estava tão silenciosa que se poderia ouvir um alfinete cair. Todos os olhos estavam alternando entre ele e o juiz. Posso continuar, meritíssimo? Perguntou Benjamin, sua voz calma, mas carregada de significado. O juiz Blackwood parecia ter encolhido em sua cadeira. Sim, General Carter. Por favor, proceda. Obrigado. Como estava dizendo, supervisionei pessoalmente todos os contratos da Tech Global. Os dados mostram discrepâncias significativas entre os materiais pedidos e os entregues. Desse ponto em diante, o depoimento de Benjamin fluiu sem interrupções. Ele apresentou evidências detalhadas, respondeu perguntas técnicas com precisão militar e forneceu informações que claramente incriminavam a Tech Global em uma fraude elaborada. Durante todo o tempo, o juiz Blackwood permaneceu inusualmente quieto, fazendo apenas as perguntas estritamente necessárias. Seu comportamento anterior havia se transformado em uma cortesia exagerada, quase obsequiosa. Cada meritíssimo era pronunciado com respeito genuíno,
não mais com suspeita ou desdém. Quando Benjamin terminou sua apresentação, o juiz o dispensou com um "Obrigado pela sua prestação, General Carter. Sua contribuição foi extremamente valiosa", que soou forçado, mas respeitoso. Ao se levantar para sair, Benjamin pôde ver os cochichos que começavam a se espalhar pela sala. Advogados trocavam olhares significativos. A imprensa legal presente já estava redigindo suas anotações sobre o incidente. No corredor, Melissa Chen o alcançou com uma expressão de espanto e alívio. "General, aquilo foi impressionante, mas também preocupante. O comportamento do juiz foi claramente inadequado." "Sim, foi", confirmou Benjamin, mantendo seu tom profissional. "E vai ser investigado." "Como assim?" O secretário Morrison já estava acompanhando a audiência. Ele sabia que esse caso tinha importância nacional. O que ele não esperava era testemunhar um juiz federal questionando a legitimidade de um general de 4 estrelas com base em prejulgamentos óbvios. Eles caminharam em silêncio por alguns momentos antes que Melissa perguntasse: "E agora?" "E agora?" Benjamin sorriu ligeiramente. "Agora a Corte Suprema vai investigar se um juiz federal está apto a julgar casos que envolvam testemunhas de certas características." 3 dias depois, o telefone de Benjamin tocou cedo. Era Susan Williams, a promotora. "General Carter, tem notícias. O juiz Blackwood foi afastado temporariamente de suas funções. A Suprema Corte iniciou uma investigação preliminar sobre possível conduta inadequada." "Entendo. Há mais." Várias pessoas vieram à frente com relatos similares. Parece que não foi um incidente isolado. Minorities, especialmente, relataram tratamento diferenciado em seu tribunal. Benjamin ficou quieto por um momento. Não sentia triunfo, sentia alívio. Alívio de que sua experiência não seria desperdiçada, que poderia servir para algo maior. "E o caso da Tech Global? Foi transferido para outro juiz. Começaremos de novo na próxima semana. Esperamos você de volta?" "Estarei lá." 2 semanas depois, Benjamin estava novamente em uma sala de tribunal. O novo juiz, uma mulher negra de cabelos grisalhos, chamada Judith Banks, o cumprimentou com um profissional mais caloroso. "General Carter, obrigada por estar conosco hoje." O depoimento fluiu perfeitamente. Não houve questionamentos sobre sua identidade ou credenciais. Apenas perguntas relevantes ao caso, feitas com respeito mútuo. No final da sessão, enquanto reunia seus papéis, Benjamin sentiu uma mão em seu ombro. "General." Era a voz de um jovem advogado negro que havia assistido ao procedimento. "Eu estava presente na audiência com o juiz Blackwood. Meu nome é David. Queria só agradecer." "Não me agradeça. Por favor, deixe-me terminar. Eu estava lá para meu primeiro caso federal. Quando vi como ele o tratou, pensei que talvez eu nunca devesse aspirar a certas posições. Mas quando você fez aquela ligação, quando você mostrou que nem mesmo um general tem que aceitar desrespeito, isso mudou algo para mim." Benjamin olhou para o jovem e viu reflexos de si mesmo há 3 décadas atrás. "David, você vai longe nessa carreira, mas lembre-se, o respeito se conquista sim, mas alguns direitos jamais devem ser negociados." "Vou lembrar disso, senhor." 6 meses depois, nos jornais, juiz federal afastado, permanentemente, após investigação de viés racial. A manchete veio acompanhada de uma foto do juiz Warren Blackwood saindo do Tribunal Federal, sem sua toga, carregando uma simples caixa de papelão. A investigação havia revelado um padrão consistente de tratamento diferenciado a advogados e testemunhas negros ao longo de quase 2 décadas de carreira. Benjamin leu a notícia durante sua caminhada matinal no Cemitério Nacional de Arlington. Parou diante de algumas lápides, como fazia sempre que precisava refletir.
Justiça é lenta, mas às vezes ela chega, murmurou para si mesmo. Seu telefone tocou. Era o secretário Morrison. General Carter, você viu as notícias? Sim, senhor. Há outra coisa. O presidente quer discutir com você sobre um posto no Departamento de Justiça. Uma nova divisão focada em garantir que casos como esse não se repitam. Interessado? Benjamin olhou para o céu limpo de Washington, depois para a bandeira americana tremulando no vento frio da manhã. 30 anos de serviço militar haviam o preparado para batalhas em campos de guerra. Mas talvez houvesse outras batalhas a serem travadas. Sim, senhor, quando começamos, 2 anos se passaram. General Benjamin Carter agora dirigia a Divisão de Integridade Judicial do Departamento de Justiça. De sua janela no prédio Hoover, ele podia ver tanto o Capitólio quanto o Memorial de Lincoln. Sua missão era simples em conceito, complexa em execução. Garantir que todos os cidadãos americanos recebessem tratamento equitativo no sistema de justiça, independentemente de raça, gênero ou origem. Em sua mesa, havia relatórios sobre casos similares ao seu, de todas as partes do país. Cada um representava uma batalha travada, uma dignidade defendida. Alguns tinham desfechos positivos, outros nem tanto, mas todos tinham algo em comum. Pessoas que se recusaram a aceitar o inaceitável. Na parede atrás dele, uma foto o acompanhava todos os dias. Não de sua promoção a general, nem de condecorações militares. Era uma foto simples, ele subindo os degraus do Tribunal Federal naquele dia de outono, uniforme impecável, postura ereta, carregando em seus ombros não apenas 4 estrelas, mas a dignidade de todos aqueles que vieram antes dele e todos aqueles que viriam depois. Porque no final das contas, não se tratava de uma batalha individual. Tratava-se do que cada um de nós está disposto a fazer quando a justiça é posta. A prova ponto e General Benjamin Carter havia passado no teste.